Uma outra forma simples de diminuir o risco de câncer de mama: exercício físico. Ele é bom tanto para prevenir como para a recuperação. Nós vamos voltar a falar com a Vanessa Carlos. Vanessa, nunca é tarde para começar, né? A gente sempre bate nessa mesma tecla aqui. É verdade, Mônica. E, além disso, a atividade física ajuda e muito para mandar embora a depressão tão comum para quem tem o câncer de mama. Ao meu lado está o educador físico Antúlio Rosa Pedroso. Antúlio, como que a atividade física interfere no tratamento, na recuperação de quem teve um câncer? Olha, nós estamos com um projeto na Faculdade de Educação Física há 11 anos. E a grande vantagem, né, da atividade física em relação à questão da mastectomia é na perspectiva psicológica, né, na qualidade de vida, da autoestima, né, ao fazer trabalho no dia a dia em casa, né, porque a cirurgia acaba de uma forma ou de outra afetando, né, fisicamente a mulher, e como você disse também, a questão psicológica é fundamental. E a atividade física, as mulheres juntos, né, todas ali, nós temos um grupo em torno de 15 mulheres realizando e conversando umas com as outras, a gente acaba se envolvendo elas também, e essas atividades acabam de uma forma ou de outra fazendo com que elas valorizem a autoestima, né, em função de uma parte do corpo que foi extirpada, né, de forma difícil, né, uma forma cruel. Professor, depois de tantos anos trabalhando com essas mulheres, o que o senhor identifica? Como essas mulheres chegam para a prática da atividade física? Chegam envergonhadas, chegam preocupadas? É difícil identificar esse novo corpo? Elas chegam, algumas chegam sim. Algumas chegam, inclusive, na questão familiar, né? Algumas têm problemas de relacionamento com o marido, muitas vezes o próprio marido não aceita esse tipo de coisa, acaba deixando um pouco a mulher de lado. Então muitas delas chegam extremamente abatidas para realizar as atividades, né? Mas com o passar do tempo, a gente percebe que elas começam a ver nas outras, né, um lenitivo até para aceitar melhor isso aí e lutar, né? Porque não é o fim, né? Muito pelo contrário. É um recomeço. É um recomeço, exatamente, é um recomeço. Professor, elas chegam também com algumas dificuldades físicas? Sim, chega com algumas limitações físicas, onde é feito a retirada. Que tipo de dificuldade que elas têm? Principalmente no braço, porque normalmente a mama é retirada próximo das axilas, então quando é extirpado as células cancerígenas, músculos, tendões, tudo é cortado. E isso dificulta para a movimentação, no dia a dia, para trabalhos caseiros, por exemplo. Que tipo de movimento que a mulher não consegue realizar? Ela não consegue fazer com que o braço vá de lado, né? Vestir uma blusa, fazer o dia a dia dentro de casa, um trabalho doméstico, por exemplo, como estender alguma coisa, né? Estender uma roupa no varal, ou pegar algum peso, eu sente dor. Como esse exercício age, então, para voltar o movimento normalmente? O movimento não volta normalmente. Não volta? Não, a atividade física pode minimizar. Pode ajudar, colaborar para que no dia a dia o sofrimento seja menor, né? Mas porque incha também. O braço onde é retirada a mama, ele incha, a circulação ela é comprometida. Então a prática da atividade física, principalmente dentro d'água, onde não tem impacto, ela ajuda a melhorar e algumas vezes até colabora para que o inchaço diminua, o que vai vir facilitar a vida dessas pessoas. Entendi. Professor, qualquer exercício ou alguns não são indicados? Alguns não são indicados. Por exemplo, dentro d'água a gente faz exercícios com macarrão, com halteres, né? Mas tudo dentro do limite de cada uma. Quem estabelece o limite é a própria aluna. Entendi. É lógico que a gente procura sempre estimulá-la, fazer com que ela faça mais, mas quem faz esse corte aí, né, até onde pode ir é a aluna. Professor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui para o Bem Viver. Mônica? Obrigada, Vanessa. Quer dizer, a mudança de estilo de vida é fundamental mesmo para que a gente possa, quer dizer, como o senhor disse, quem terá. Não há como mudar isso. Mas a mudança no estilo de vida pode dizer muito. Sem dúvida. Nós sabemos que as pacientes que têm o maior perfil para desenvolver câncer de mama é o que eu vou citar. Então, se ela mudar um pouquinho aquele perfil, ela será uma candidata com risco menor.
As pacientes que desenvolvem obesidade, né, aquela massa de gordura, ela aumenta também a quantidade de estrógeno circulante, que é o hormônio feminino, e o câncer de mama tem uma íntima relação com o hormônio feminino, com o estrógeno. Então, as pacientes com obesidade, as pacientes que fazem pouca atividade física, até mesmo porque a atividade física não sendo realizada, a chance dela tornar-se obesa é maior. Daí a dieta, a alimentação adequada. Então, dieta adequada, atividade física adequada, exposição a um tempo muito longo aos estrógenos, sejam eles na forma de reposição hormonal para menopausa, sejam eles na forma de anticoncepcionais. E hoje as mulheres estão usando estrógeno em maior quantidade do que no passado, porque elas iniciam vida sexual relativamente jovens e protelam os seus filhos por uma idade tardia. Depois dos 35, depois dos 30, né? 35. Então é comum estas pacientes usarem 20, 25 anos, 18, 20 anos de estrógeno sob a forma de anticoncepcionais. E acima de 10 anos de uso de estrógenos seguidos na forma de anticoncepcional, a gente percebe que tem se aumentado um pouquinho o risco para câncer de mama também. E o estrógeno usado na reposição hormonal, principalmente em doses maiores e por tempo prolongado, também é um causador, é um facilitador do câncer de mama. Aquelas mulheres que nunca tiveram filhos, que não fizeram essa opção de não ter filhos, têm mais chances de desenvolver o tumor? Tem. As pacientes também que tiveram filhos acima dos 32, 35 anos de idade ou que nunca tiveram filhos, também tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Então eu digo que o câncer de mama é o câncer da modernidade, da mulher que mora em centros urbanos, que come, que a alimentação é industrializada, que retardou o primeiro filho, ou optou por não ter filhos, que mora num centro urbanizado. Estas mulheres são as candidatas a terem câncer de mama. Bom, eu vou seguir com as perguntas aqui. A Tatiane, de 27 anos, de João Pinheiro, ela é casada há 10 anos, tem 2 filhos e há mais ou menos um ano notou um caroço na axila esquerda. Dói muito e aparece no período menstrual. Depois some. Ela gostaria de saber se é um dos sintomas. Não é comum o primeiro aparecimento um caroço na axila. O caroço na axila é provavelmente um gânglio, mas se é um gânglio que aparece na axila e que tem relação com o ciclo menstrual, pode até mesmo ser um gânglio relacionado a um tecido mamário ectópico. É muito frequente a paciente tem a mama e tem o chamado tecido mamário acessório ou ectópico, que aparece mais frequentemente na axila. Quando ela vai menstruar, está próximo da menstruação, quando ela é engravida, isso aí pela ação do estrógeno ele desenvolve, fica mais saliente. Mas não necessariamente tem uma relação muito forte com o câncer de mama. A relação que existe entre axila e câncer de mama é quando a paciente tem um câncer na mama e aparece um gânglio axilar. É um sinal já de que o câncer de mama já não está mais restrito ao órgão, à mama. Ele já deu uma metástase e o primeiro local onde ele pode aparecer é a axila. A Elaine de Uberlândia, quando começa a sair um líquido marrom do seio, o que pode ser? O que pode indicar, doutor Nivaldo? Geralmente é a chamada descarga papilar. A secreção que sai no seio da mama não tem muita preocupação. Frequentemente a procura aos consultórios pela descarga papilar. Então ela só tem valor no seguinte momento. Aquela paciente que tem uma descarga papilar, que quando aperta o mamilo sai uma secreção, na maioria das vezes escura, quando colocada num pano, numa fralda, uma toalha branquinha, ele adquire uma coloração meio esverdeada, geralmente aparece nas duas mamas e quase sempre a expressão. Quando ela aperta a mama, quando comprime o mamilo, isso não tem nenhum significado patológico, não é sinal de nenhuma doença. As mulheres que já tiveram filhos, 40% delas, se comprimir o mamilo, sai secreção. As mulheres que já tiveram filhos e fumam, 90% vão ter descarga papilar. Isso não tem significado. Tem significado quando sai espontaneamente. Ela acorda, sujou a blusa, sujou o sutiã, sujou o lençol, uma gotinha e geralmente, quase sempre, é sangue, cor de sangue. Quando colocado no lençol, na toalha branquinha, o aspecto lembra sangue. Esse é preocupante, é um dos sintomas de câncer de mama. É bom ficar atenta. Agora, você, Rodrigo, trabalha com mulheres que estão passando por esse momento de tratamento, de enfrentamento da doença. O que você percebe? Quais são as maiores dificuldades que você percebe nesse seu trabalho no Hospital de Clínicas de Uberlândia?
Então existe um trabalho desenvolvido já há bastante tempo no Hospital de Clínicas, voltado à assistência psicológica a pacientes que apresentam câncer de mama. E o que é possível perceber é que muitas delas apresentam uma dificuldade de lidar com a doença, né, que se manifesta inclusive muitas vezes pela negação da própria doença. Então elas não admitem, né, algumas delas não admitem que são pacientes portadoras de câncer, né, e preferem utilizar outros termos, né, para falar da doença. Nem falam o nome câncer. Nem falam o nome câncer. Então é um carocinho, um tumorzinho, né, então elas tentam minimizar, né, o que é a doença. E, na verdade, isso é uma postura que dificulta, né, o engajamento no próprio tratamento, né, e o que é mais importante é lidar com essa nova realidade, né, enfrentar. A gente viu bons exemplos, né, nos depoimentos de como lidar com essa situação. Então, o que a gente percebe é que a paciente que reconhece a doença, procura fazer a parte dela, procura assumir, né, o seu papel como agente da própria saúde, vai ter uma evolução que vai ser mais tranquila, né, do ponto de vista emocional, uma evolução melhor do ponto de vista físico. É importante mencionar também que tem pesquisas que indicam que o otimismo também tem um papel importante, né? Aí só cabe uma ressalva, né? Que a mulher vai lidar com angústias, com tristezas, com medos, né? E é importante também que ela se permita vivenciar isso, né? Que chore, que possam chorar, que possam ter os momentos de ficar mais reservada, né? Porque existe um fenômeno que a literatura descreve que é chamado de tirania do pensamento positivo, que a paciente se sente obrigada a sempre estar se mostrando bem, a sempre estar sorrindo, né? E isso acaba levando a um comportamento estereotipado, né? É importante que ela procure, né, ter uma postura otimista, né, uma atitude, né, otimista diante dessa situação, mas que ela se permita também vivenciar as tristezas, né, poder experimentar essas angústias que são naturais, né, ao longo desse processo. E nós temos 2 bons exemplos daqui a pouco. Você vai poder conferir isso. Depois do intervalo, nós vamos conhecer a Paula e a Márcia, 2 mulheres diferentes, mas com histórias parecidas. Elas venceram o câncer, lutaram, tiveram fé e hoje retomam a rotina com mais